Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre acentuação gráfica, que será dividida em duas partes, porque é um assunto um pouquinho extenso, com algumas regrinhas, então nós vamos estudar hoje e na próxima aula. A primeira coisa que nós precisamos ver é para que acentuamos as palavras? Para pronunciarmos corretamente, para sabermos como pronunciar corretamente as palavras. Quais os tipos de acentos que temos na nossa língua? O acento agudo, o que ele indica? Timbre aberto, som aberto. Então, quando aparece o acento agudo, o som é aberto. Sofá, chulé, café. O acento circunflexo, o famoso chapeuzinho, já é o contrário. O timbre é fechado. Colônia, ônibus, você. E por último, o acento grave que a gente usa apenas na crase, na fusão da preposição e o artigo. Mas esse é assunto de uma próxima aula. Antes de iniciarmos as regras de acentuação, vamos lembrar a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas. Quando as palavras têm apenas uma sílaba, chamamos de monossílabas. Um exemplo que está aí, pá. Dissílabas, duas sílabas. Casa, trissílabas, palavras com três sílabas. Panela. Polissílabas são aquelas palavras que têm quatro ou mais sílabas. O exemplo, casamento. Agora nós vamos falar da classificação das palavras quanto ao acento tônico. Lembram de sílaba tônica? O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra, é aquela que nós pronunciamos e ela sai um som mais forte, tá? Lembram disso? A primeira que nós temos são as palavras oxítonas. O que é uma palavra oxítona? É quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a última da palavra. Café, coração, caju. As paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima da palavra. Cadeira, régua, táxi. E as proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Ônibus, lâmpada, matemática. Tudo bem? Relembraram? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas são as classificações das palavras de acordo com a sílaba tônica. Dicas para acentuação. Dividir a palavra em sílabas. Ver se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Para a partir daí eu ver onde é a sílaba tônica. Se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E agora a gente vai ver algumas regrinhas e aí a gente encaixa o acento de acordo com a terminação das palavras. Primeira coisa que nós vamos ver, monossílabos tônicos. Monossílabos, lembraram? Uma sílaba, palavras de uma sílaba. E por que tônico? Porque o timbre é aberto. Então, todos os monossílabos tônicos, pronunciados forte, que terminam em A ou plural, as, vão ser acentuados. Pá, paz, gás. A mesma coisa com o E e o O, no singular ou no plural. Lembrando que se for com timbre aberto, pé, pés, pó, pós. Ainda tratando de monossílabos tônicos, nós temos os ditongos abertos. Lembram que são ditongos? São uma vogal e uma semivogal que não se separam. Eu faço a divisão silábica e elas ficam juntas. Abertos, porque lembra? O timbre é aberto, é forte. Ei, géis, que é o plural de gel, méis, que é o plural de mel, levam acento. Oi, sóis, dói, rói, mói. E também os ditongos abertos terminados em el, vel, céu, réu. Tudo bem com os monossílabos, pessoal? Bastante regrinhas, né? Agora nós vamos ver as oxítonas, que são as últimas de hoje, tá? Nós vamos parar nas oxítonas. Relembrando, oxítonas são aquelas palavrinhas em que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a última da palavra. Então, lembram? Preciso ver qual é a sílaba tônica para encaixar a regra de acentuação. Então, as palavras oxítonas terminadas em A,
E e O, singular ou com plural S, vão ganhar acento. Terminadas em A, vatapá, guaraná, sofás. Terminada em E, pajé, vocês, café. O, giló, vovô, vovó, paletó. E também vão levar acento as oxítonas terminadas em ou ens. Também, vintém, contém. Parabéns, vinténs, contens. Oxítonas. Mais uma regrinha para as oxítonas, que são aquelas que a última sílaba é atônica. Novamente, os ditongos abertos. Ditongos são aquele vogal e a semivogal que não se separam. Terminadas em EI. Papéis, anéis, fiéis, cordéis, quartéis, coronéis. No plural, estão vendo? Todas elas levam acento. Terminada em OI. Herói, anzóis, lençóis, faróis, constrói. Terminadas em el, troféu, ilhéus, mausoléu, fogaréu, chapéu. Pessoal, por hoje é só. Vamos parar aí. Então, antes de terminarmos, vamos relembrar. Regrinhas de acentuação. Separo a palavra, vejo qual é a sílaba tônica e vou tentar encaixar a regrinha, ver se ela é oxítona. Hoje nós estudamos as regrinhas das oxítonas, que são aquelas que a sílaba tônica é a última. E estudamos também as regrinhas das monossílabas, palavras de uma sílaba só, tônicas. Tudo bem? Assistam esses slides quantas vezes precisarem, busquem material, estudem para lembrarmos. Para qualquer dúvida é só me chamar. Combinado, pessoal? Espero que tenham entendido.